As redes, hoje em dia, são compostas por dispositivos dos mais diversos tipos, como, por exemplo, computadores, eletrodomésticos, dispositivos IoT, entre outros. Independentemente do tipo, todos eles são identificados da mesma maneira, ou seja, tem que haver um nome que identifique univocamente cada dispositivo. Nas redes TCP/IP, esse identificador é um número que pode ser do tipo IPv4 ou IPv6 e que é designado por endereço. Da imagem, nós podemos então observar três dispositivos, cada um identificado pelo seu endereço. Desse endereço, nós podemos saber qual é a rede a que esses dispositivos pertencem, nomeadamente a rede 192.168.40.0, e podemos também identificar o número do dispositivo, nomeadamente o DHCP, o servidor DHCP será o 05, o portátil é o 20 e o desktop é o 21. O processo de atribuição de endereços designa-se por configuração de rede. Esse processo pode ser de dois tipos, pode ser estático ou dinâmico. O processo estático é geralmente utilizado em redes de pequena dimensão. O processo dinâmico é usado, portanto, utiliza um servidor e será utilizado em redes de grande dimensão. E é designado por servidor DHCP. DHCP é o acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol. A configuração de qualquer dispositivo consiste na definição de quatro campos, nomeadamente o IP, que nós poderemos observar aqui, a máscara e o gateway. Podemos ainda configurar o DNS, que já foi estudado no ponto anterior. Portanto, estes são os quatro campos que geralmente não, ou que obrigatoriamente são configurados em TCP/IP, independentemente do tipo de dispositivo. Neste caso, estamos a ver uma configuração estática em que, se repararem, nós temos aqui a seleção de introdução manual das configurações, enquanto que também poderemos fazer uma configuração dinâmica utilizando então um servidor. Neste caso, nós podemos ver aqui a seleção da possibilidade de obter automaticamente um endereço IP e, por outro lado, aqui temos a possibilidade de configurar o servidor DNS de uma maneira dinâmica. Vamos então passar à fase em que podemos ver ou vamos observar como é que funciona este protocolo. Neste caso, temos então a nossa rede com três dispositivos, dois dos quais já têm IP, nomeadamente o computador identificado por DHCP, que funcionará como DHCP Server e cujo endereço é o 192.168.40.05. Temos ainda um cliente que é identificado pelo 192.168.40.21 e temos um computador, cliente 1, que pretende ligar-se na rede. Vamos ver então como é que funciona este processo. Digamos, o cliente que pretende ligar-se à rede, a primeira coisa que vai fazer é enviar aquilo que chamam de DHCP Discovery. Basicamente é um pacote que foi enviado para a rede por broadcast e, como vocês repararam, quando chegou ao cliente 2 apareceu uma cruzinha vermelha. Eu posso repetir só para verificarmos. Portanto, o pacote é enviado para a rede e por broadcast é enviado para todas as máquinas disponíveis. Reparem que, a não ser o servidor que está, digamos, habilitado para receber este tipo de pedidos, todos os outros computadores vão ignorar o pedido. Portanto, o primeiro então passo passa por o cliente enviar um DHCP Discovery. O segundo passo, o servidor vai enviar então uma oferta também por broadcast para a rede, para o computador que está a solicitar um IP. Neste caso, mais uma vez, os restantes computadores ignoram o envio e este processo chama-se DHCP Offer. O passo seguinte passa por o cliente enviar um DHCP Request, ou seja,
o cliente recebeu a configuração, neste caso eu representei a configuração simplesmente pelo endereço 192.168.40.20, mas, como nós sabemos, há 4 campos que podem ser configurados e o DHCP envia todos esses campos para o cliente. Ao enviar o DHCP request, no fundo o que o cliente está a dizer é que aceita aquela configuração e que passam a estar reservados por um determinado tempo para ele. Ou seja, nos servidores DHCP existe sempre um tempo de atribuição, que poderá ser de um dia, poderá ser de uma semana, depende de quem está a gerir o servidor DHCP. Finalmente, depois de o servidor DHCP ter recebido o DHCP request, vai enviar então um DHCP ACK, ou seja, um acknowledge, a confirmar que aquele endereço está reservado e, digamos, o computador está em rede e preparado para comunicar com todos os restantes elementos da rede.